Money, dinheiro, patrimônio, renda. Afinal das contas, o que é money? O que é dinheiro? Começou com conchas, troca de banana por laranja. Depois, na jornada dos últimos anos, existe um conceito chamado cash. Começou na Índia, cash, dinheiro na mão. Começaram a fabricar notas. Depois, cheque. No mundo árabe, o sheikh assinava, aquilo valia, assinado pelo sheikh, cheque. Os mongóis, eles tinham um colar autenticado pelo Império Mongol, aprovado. Então, durante a história do mundo, dinheiro significou coisas diferentes. Mas basicamente era meio de troca. A gente não pode esquecer isso. Em si, uma concha, um coral, um colar, não vai resolver muita coisa. Mas uma troca, sim. Porque a hora que você inicia a jornada das trocas, o outro existe. É o começo da grande virada da nossa vida. Quando você abre os olhos e você sai da sua bolha, mamãe, papai, família, amigos, futebol, Big Brother, novela, e você levanta a cabeça fora e você olha, tem um mundo enorme lá fora. Olha só o tamanho da África comparado com a Europa, comparado com o Oriente Médio, né? Olha só o tamanho. Se você junta a Ásia e a África, com todo o centro da Ásia, Sudeste Ásia, foi onde começou trocas, mercadorias, a cultura mercantil, comércio, algo por algo. E como é que a gente define a base da troca? Valor. Se isso é valioso para mim, não é valioso para você, você vai pôr isso para baixo. O valor cai. Até 1900, o mundo não sabia que era diamante. A única mina de diamante era na Índia. Mas quando os europeus conheceram os príncipes e as princesas indianas com uma coisa brilhando, ficaram encantados. E a demanda por diamantes começou a crescer. E como só os indianos tinham diamantes, o preço começou a subir. E o homem mais rico do mundo de 1900, cento e poucos anos atrás, era o Nizam de Hyderabad. Um país no coração da Índia, onde tinha a única mina de diamante do mundo. Ele tinha 100 Rolls Royce, cavalos chiquérrimos, conta na Suíça já, 1900. Mas com o passar do tempo, começaram a descobrir diamantes em outros lugares. E hoje não é tão importante. Teve uma época que petróleo se tornou o ouro do futuro. Porque eles começaram a ter carros, indústrias, 1900 também, né? Diamante começa a descer, petróleo começa a subir. Porque há demanda. Demanda? Que é isso? É a procura. Tem muita procura, o preço vai subir. Se tem pouco fornecimento, o preço vai subir muito. Então a demanda é a base do mundo do dinheiro. O suprimento dessa demanda faz com que todo mundo saia para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, correndo gira para ver onde podemos arrumar o fornecimento para suprir essa demanda. Quando tem muito suprimento, demanda começa a cair, aí você tem crash, o preço despenca. Isso é base do crash. E a demanda cai porque o momento passou. Nada sustenta uma ideia
um mercado ou um produto cujo tempo acabou. E nada resiste a uma ideia, um produto, né, cujo tempo chegou. Todo mundo quer. Então a gente tem que entender com paciência, com calma, o mundo do dinheiro, o mundo do patrimônio, renda, o mundo da demanda, suprimento, o preço que sobe e desce. E como tudo isso acontece a hora que você sai do buraco e olha lá fora e começa a perceber que lá fora é onde tem o cliente, onde tem a oportunidade, onde tem o dinheiro que eu quero, que eu preciso. Mas para isso eu preciso abrir meus olhos, abrir minha mente e começar a pesquisar, investigar quem é quem, aonde estão as coisas, como é que eu chego lá, com quem eu converso. Essa é a base do mercantilismo. No próximo vídeo a gente vai continuar.